achar na tua Bíblia Atos dos Apóstolos, capítulo 9 de Atos, para glorificar a Deus. Aleluia. Deus tem na minha vida, na tua vida, uma palavra. Está marcada aqui. Deus é poderoso. Atos dos Apóstolos, irmão. Glórias a Deus. Oh, maravilha. Quando vocês encontraram Atos dos Apóstolos, está no Novo Testamento, capítulo 9 de Atos. E você, encontrando, você vai dizendo glória. Oh, maravilha. Se ao caso for a condição sua de posicionar sobre os vossos pés, quando encontrar, você se posicione para louvar ao Senhor de pé nessa noite, para glorificar Ele. Capítulo 9, irmão, e o verso 15. Vamos seguir o mês, nesse dia do mês. Capítulo 9 e o verso 15. Para a glória de Deus. Oh, maravilha. Jadai que onda. Oh, Jesus, tu está na casa. Tu és bem-vindo, Pai. Quando você encontrar, você diga glória. Aleluia. Diz assim o texto, irmão, 9 e 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante do gentio e de todos os reis e dos filhos de Israel. Amém, querido? Fala comigo de mão levantada assim: Senhor, eu preciso ouvir, guardar a tua palavra. Fala comigo. Nesta noite, eu não saio enquanto eu não enxergar o que o Senhor tem na minha vida. Em nome de Jesus. As palmas para o nosso Deus. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Irmão, tem um pedido de oração aqui, que está aqui na mesa aqui. Não sei se o pastor já falou aqui, anunciando. Oração para o Antônio. Bem difícil, mas se eu falar outra vez, vou começar a falar línguas estranhas. Glórias a Deus, aleluia. É parente, acidente. Recebeu um acidente, tomou um acidente, né? Está internado, está em coma, está entubado. Está entubado, tem 3 anos de idade, a criança. A criancinha foi batida de carro, pressou ele numa parede. Tá aí uma situação meio que difícil, mas o nosso Deus é poderoso, irmão, para fazer milagre. Você quer orar 30 segundos em prol da vida dele, que pega a mão levantada, aonde é o hospital que ele está? No HB? Santa Casa? HB. Quem sabe onde é que fica o HB? Estende as mãos para lá, vamos ver. É para lá? Vamos lá. Vamos para cá? Eu não sei. Vamos ver. Para cá, vamos estender as mãos para lá. Deus sabe. Senhor Deus, e nessa noite diante de Ti, diante da Tua presença, meu Pai amado, Deus, está aquela criança, meu Deus amado, que está entubado, Senhor, vivendo agora um momento, meu Pai, crítico diante dos olhos dos homens, mas Tu és um Deus que pode restaurar os ossos. Deus amado, o osso, meu Pai, o crânio, Deus amado, o olhar, meu Pai, o olho, meu Pai amado, onde foi afetado, esse osso, meu Pai amado, o rosto, onde foi afetado, a costela, onde foi quebrada. Homem, quer mandar aqui, Pai, no nome de Jesus Cristo, restaura a saúde e converte o sentimento dos pais, a família, a tia, Deus, ele reconheça que Tu és um Deus que faz, um Deus que liberta, um Deus que cura, um Deus que traz a vida. E nós profetizamos um milagre em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém? Glórias a Deus. Amém, irmão? Feliz, irmão, porque você está orando nessa noite em prol da vida. Quero dizer para vocês, irmão, que Deus ouve a oração da igreja. Analisa só, eu tenho dito e já tenho outras vezes comentado uma coisa certa: quando a igreja, apóstolo, ele se reúne em oração a Deus, Deus contempla o sentimento e gemido de um homem ou de uma mulher que está diante dele para o servir e clamar de retidão. Deus responde, irmão, para glorificar o seu nome. Quero dizer para você, irmão, diante do nosso Deus, nós estamos aqui nesse domingo,
temos duas situações aqui. Hoje as irmãs, irmão, você viu que o tempo passa? As irmãs que estavam na oração, encerrou a campanha delas hoje, 21 dias, viu, pastor? Já se passou, viu? 21 dias se passaram, irmão. E as irmãs encerrou a campanha hoje. E, como vocês sabem também, por bondade de Deus, eu estou também num propósito aí, irmão, que faz já é mês, né? Mas só que eu intercalo, é diferente delas. Hoje também, intercalando os dias, irmão, que eu estou orando a Deus, aqui nessa casa, hoje está completando 21 dias. Você viu tanto tempo que já passou. Mas, por motivo de eu intercalar, só dia de culto que eu estou aqui orando, oro no domingo, oro na terça e oro na quinta. Então, assim, irmão, está com 21 dias que eu estou aqui, por bondade de Deus, 21 noites, né? Que eu entro depois aqui, só saio só de manhã cedo para ir trabalhar. Então, o tempo passa, irmão. E eu quero dizer para você, irmão, você que perseverou, foi até o fim. A mensagem veio dizendo aqui agora há pouco, se você perseverou, foi até o fim, Deus agrada dessa perseverança sua. Que Deus ilumine cada irmã que estava fazendo esse projeto, esta campanha. Que Deus estenda a sua mão sobre cada um de vocês. E aquele ou aquela que não teve as condições de vir, que Deus prepare um momento para você também permanecer nesse mesmo projeto, nesse mesmo vigor, para buscar ao Senhor dos Exércitos, nessa casa, neste lugar. Amém, queridos? É bom, irmãos, servir a Deus, buscar a presença dele. Você viu que o apóstolo estava falando de uma casa, e a casa tem que ser edificada, irmão, numa rocha verdadeira. Então vamos manter assim, já anunciando, irmão, o trabalho. Nós temos culto aos domingos às 19 horas, nessa casa, minha família no altar. Basta uma palavra. Às terça-feira nós temos um culto aqui às 19 horas e 45 minutos. Graça e conhecimento é o tema, dominando o nosso emocional. Foi assim que o Senhor colocou no meu coração. Venha nas terças-feiras também, 1 hora, irmão, de oração, aprendendo Bíblia, para a glória de Deus. E às quinta-feira nós temos uma campanha, entrando no barco, às 19 horas e 30 minutos. Convide teu amigo, amiga, venha com a tua família, para glorificar a Deus, no nome de Jesus Cristo Nazareno. E no último sábado do mês nós temos um culto, cuidando de um profeta. Ajunta um animalzinho e ajuntamos, nós todos participamos e comemos assado para glorificar a Deus. Traga o Guaraná, traga, irmão, a tua oferta, traz o teu quilo e vamos queimar o animal junto para a glória de Deus. Amém, queridos? E nós louvamos a Deus assim, nessa casa. Amém? Entrando na palavra, irmão, para glorificar a Deus. A Bíblia está dizendo que existiu, ou tinha, ou teve um homem chamado Saulo, Saulo de Tarso. E Saulo, na época, era um homem que tinha um conhecimento profundo, porque aprendeu, foi feito uma escola, uma busca, dentro da faculdade de Gamaliel. Gamaliel era um homem muito conhecido pelo seu conhecimento, pela sua história, da qual estudado que era, da qual professor que ele era, da qual como ele ensinava, como ele doutrinava os seus alunos. E Saulo, da época, cresceu aos pés de Gamaliel, diz a Bíblia, cresceu aos pés de Gamaliel. Escuta isso, Gamaliel era um homem que ensinava a Torá, ou ensinava as leis de Israel, ensinava e doutrinava quando o povo, quando Moisés liderava assim o povo. Então aquilo aprendeu seus sentimentos, seus corações, de seguir as leis da época. Então tinha um ensinamento da qual eles não conheciam ainda, pastor, o ensinamento do nosso Cristo, do nosso Salvador, do nosso Redentor, daquilo que vive, daquilo que reina, daquilo que é puro, daquilo que é digno. Ele está nessa noite para levantar a sua igreja nesse lugar. Então se alegra a tua alma, entrega como ele. Mas Saulo, aprendemos as leis, diz a Bíblia, da qual Gamaliel ensinava quando Moisés estava no deserto, recebeu as leis dos 10 mandamentos. Então você muitas das vezes vai encontrar dentro da Bíblia dizendo: não furtará, não matará, não adulterará, não mentirá. E querido, então a Bíblia fala muitas coisas para mim e para você através do não, mas também fala também através do sim, porque a palavra de Deus diz que é sim, sim e
não, se passa nisso, que seja um J ou um tio, a procedência maligna. Então nesta noite, meus filhos, diante do nosso Deus, vamos apresentar racional, apresentando culto de fidelidade e amor voltado para Ele, para que tu saia daqui transformado pelo poder e autoridade daquele que é fiel na nossa vida. E a Bíblia diz, querido, que Saulo, aprendendo profundo, pastor, seus conhecimentos, mas também, depois do seu aprendizado, depois do Senhor Jesus Cristo levantar-se um povo, levantar-se uns valentes, ou levantar-se uns guerreiros, agora levanta também uns perseguidores, uns contra os que é a verdade do nosso Messias. Responda que tudo que você faz, que você realiza de bom na vida de alguém, que nós praticamos para a minha vida, para a nossa vida, como diz aqui a palavra agora há pouco do apóstolo falando, nós estamos fazendo para nós. Eu estou fazendo para mim. Irmão, você vir aqui na igreja, não pense que você está orando pelo Amarinho, ou pelo João, ou pelo Zé. Não, mas você está sendo edificado a tua casa, está edificando a tua vida, está enchendo a tua alma de gozo, o teu espírito de alegria, de comunhão ao Senhor dos Exércitos, porque você está fazendo para você mesmo. Então, nesta noite, meus filhos, diante do nosso Deus, aprender com o Senhor Jesus Cristo é guardar a sua palavra na sua alma e não desvirtuando os seus pensamentos, colocando outro mandamento além daquilo que Jesus já tem te dado, ou você já tem aprendido. Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Se nessa noite você está aprendendo, ou você aprendeu a guardar a palavra, então medita nela de dia e de noite, e não se afasta dos seus mandamentos, diz o Senhor. E a Bíblia diz, querido, que Saulo, na época, é um homem que perseguia a igreja. Quantos irmãos perseguem você? Pastor, ninguém me persegue. Quantos levantam no teu caminho, te fala algo que você não gosta, ou no teu trabalho, ou mesmo dentro da igreja onde você está? Fala, eu não gostei da atitude da irmã, eu não gostei da atitude do irmão, eu não gostei do jeito dele, do jeito dele. Por quê? Às vezes, meus filhos, minhas filhas, nós colocamos uma parede entre mim e Deus, e você e Deus também. O Senhor diz que é nós que faz divisão, querido. É nós que faz divisão entre nós e o nosso Cristo. Mas por quê? Por motivo daquilo que Deus não aprova, daquilo que Deus não aceita, daquilo que Deus não concorda. Por isso, nessa noite, vamos entrar na comunhão, vamos obedecer a palavra, vamos seguir o nosso Cristo e ouvir a sua palavra, e andar nas suas doutrinas, andar nos seus caminhos, e perseverando, e dizendo: eis, ainda que venha a tempestade, a guerra, ainda que venha a fome, a peste, mas nada disso me separará do amor de Deus. E a Bíblia diz, queridos, que Saulo agora afronta a igreja, levanta contra a igreja. Vocês sabiam, irmão? Tem os irmãos que sabem, outros que não sabem. Nós passamos 2 anos e 2 meses enfrentando aqui, ó. Aqui, sabia? Pessoa vinha aqui na frente do irmão, do terreiro, aqui passando aqui na frente, que era para fechar isso aqui, ó. Isso aqui dentro dos olhos. Não era não, pastor? Os irmãos ficavam preocupados, a polícia está chegando. Olha, o vizinho está reclamando disso e vai chamar a polícia. E eles vinham aqui com as mesas, com a roupa branca, atravessavam aí na frente. Até que um dia, irmão, nós se levantamos aqui e disse: irmão, vocês acreditam que Deus faz? Não, vamos levantar a mão aqui, ó. Nós levantamos as mãos, irmão, de mão levantada. E olha, ou Deus salva, ou Deus faz alguma coisa. Passou 15 dias, vendendo tudo, foram embora. Não está aqui mais. Mas Jesus permanece com a porta da casa aberta. Mas por quê? Porque a igreja dele, o externo não pode trancar a porta que Deus abriu na minha vida, na tua vida. Então nessa noite, meu filho, não deixe o diabo trancar a tua mente, porque o Senhor abriu uma porta, e a porta é muito grande, e o inferno não pode te bloquear em nada.
E a Bíblia diz que a perseguição foi grande, pastor, que levantou-se contra um homem chamado Estevão. Estevão era um homem que tinha comunhão com Deus, orava ao Senhor, participava com fidelidade da obra, tinha compromisso com o Senhor. E a Bíblia diz que Saulo, ele participou, ou ele convivia, ou conviveu com aqueles que participavam. E ele concordava com aquilo que estava ocorrendo com a igreja. Pulando-se a história, irmão, porque não é a mensagem, mas eu quero dizer que a Bíblia diz que Estevão foi morto através dos perseguidores da igreja. Foi destruído a pedrada. Coisa linda, irmão, escuta só, a Bíblia diz que a pedra a qual ele foi ferido, que ele sentiu a dor, mas a primeira pedra que ele viu, ele glorificou o louvor a Deus, porque ele disse que viu o céu aberto. Viu o céu aberto, e o povo machucando, ferindo, e ele adorando, glorificando, não blasfemou, não disse palavra alguma contra o Cristo. Olha, Senhor, eu estava te servindo, agora vem perseguidor, tirar a minha vida e me bloquear. Ele continua adorando. Eis que eu vejo o céu aberto, e o Filho do Altíssimo à direita do Deus Pai. Por que, querido, que você não olha para as barreiras, a qual o pregador ia falar agora há pouco, a rachadura das paredes? Ele está falando de tua vida, da minha vida. Quantas trincas tem na tua vida? Quanta rachadura tem nas paredes da tua vida do mundo espiritual? Aí você diz: olha, eu vivo tranquilo, olha, eu estou sossegado, eu vivo bem desse jeito, eu ando, eu gosto de ser assim, eu sirvo a Deus do meu jeito, eu gosto de ser assim. O Senhor diz: tu não tem parte com ele. Por quê? Para fazer parte dele, você tem que fazer o que ele vos manda. O que ele manda é você obedecer a sua palavra. Ah, mas eu faço assim, eu sou desse jeito. Ai, reina donas. Querido, ninguém faz o que quer para servir a Deus, porque a Bíblia diz: olha, Paulo dizendo, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas faço tudo quanto eu não quero. Mas por quê? Porque ele está fazendo a voz daquele que falou com ele, daquele que ordenou. E a Bíblia diz que eles perseguiam essa igreja, até que chegou-se um momento, estou pulando já, irmão, por cada hora, mas está contra eu já, pastor. Já está pulando. A Bíblia diz que chegou um momento que ele perseguiu-se a igreja, tanto, pastor, que pediu carta no Senado, aos conselheiros, para ir para uma cidade chamada Damasco. E ele precisou, olha, escuta só, meu filho. Às vezes, olha, só para você entender, você não pode fazer aquilo que você quer se não tiver alguém te apoiando, se não tiver um conselheiro. Saulo não estava valente, guerreiro, aprendeu com todas as leis, mas agora precisa perseguir a igreja, mas precisa do consentimento daqueles maioral que está dentro do sinédrio. Precisava de uma carta para apresentar minha autoridade. Que autoridade? Agora estou indo para Damasco. Que autoridade você está se apresentando? Às vezes, querido, você vai buscar um recurso, vai falar na prefeitura, aí de repente você precisa pegar algum comunicado, algum aviso do presidente do bairro. Ah, mas é pouco o presidente do bairro, precisa falar com o vereador. Aí de repente, se o vereador é pouco, precisa falar agora mesmo com o prefeito. Por quê? O negócio que eu tenho que resolver, só ele pode resolver. E aí, querido, por isso nessa noite, diante do nosso Deus, a Bíblia diz que nessa autoridade que Saulo toma-se, a carta segue com ele com uma comitiva e vai dar destino a Damasco. Perseguisse a igreja, porque a igreja crescia, tinha um grupo de irmãos,
irmãos e irmãs aqui às madrugadas, às 6 horas da manhã, orando a Deus, pastor. Estão aqui, eu quero dizer para a igreja, querido, você quer confundir, ou quer abalar, ou quer levantar o inferno contra a tua vida, contra a tua casa, então deixa o inferno ficar incomodado com o teu jejum, com a tua oração, com a tua pregação, com a tua mensagem, com a tua vigilância. O inferno vai se levantar contra você, mas o anjo do Senhor vai dar ordem para te guardar e te livrar, para que nenhum mal te atinja na terra. É mais, soriais de mim, e a Bíblia diz que quando eles iam perseguir-se os cristãos no caminho de Damasco, parece eles correndo, mas agora parece também um resplendor, pastor. E o resplendor foi tão forte. Escuta isso, irmão. Olha o código agora da revelação de Deus. É uma revelação, escuta aí. Acende-se o resplendor. E aquele homem que é perseguidor, aquele homem que tem visão, aquele homem que enxerga, aquele homem que olha e vê muito além, pastor. Agora a Bíblia diz que o resplendor que traz diante dos seus olhos, ele é montado neste seu cavalo, ele fica em uma situação tão grave, cego, imediato, e cai na estrada, ou cai do seu cavalo, ou cai da sua perseguição, ou cai da sua afronta, ou cai daquilo que está em busca, e cai prostrado, sem saber que caminho teria ou deveria trilhar. O resplendor tomou de conta dele. Escuta isso, querido. Às vezes o resplendor de Deus na tua vida confunde muitas pessoas. O resplendor de Deus na tua vida confunde muitas pessoas que estão de tua volta. Você precisa ser impactado, precisa ser cheio desta graça. E a Bíblia diz que quando ele cai-se do cavalo, prostrado, aí parece-se um Messias, o mestre, o Rabi, o Cristo ressuscitado, e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Eu quero dizer: Saulo, Saulo. E ele responde: quem és tu, Senhor? Olha, quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, o Cristo, a quem tanto tu tem perseguido. Amém, Rebra, Sônia. Ei, querido, aonde é que alguém está te perseguindo? Aonde é que alguém está te fuçando? Aonde é que está no caminho do teu caminho? É meu filho, minha filha, se alguém está no teu caminho para te sufocar, te amarrar, o Senhor Jesus Cristo está entrando na tua causa, no teu caminho, na tua vida, e mudando essa causa dentro do teu trabalho, na tua casa, e tu saberá que é um Deus que ajuda a minha e a tua causa, e o nome dele é glorificado. Ninguém impede, ninguém para, ninguém amarra aquilo que Deus tem na vida da igreja. Renabaia, soriais de mim, Remi, Harda, Goma, Narquia. Quem és tu? Rebai, refácia. Eu sou Jesus Cristo Nazareno, a quem tu persegue. Oh Senhor, e agora? Jesus disse: olha, tu tem uma caminhada, tu tem um destino, tu tem carta. O que é que eu faço, Senhor? Ele disse: não vou impedir a tua viagem. Você vai em minha cidade, tu vai continuar a tua caminhada, tu vai entrar em Damasco, mas agora tu vai como eu quero. Tu vai como eu tenho. Agora tu vai como eu te oriento. Agora tu vai como eu te explico. Agora tu vai como eu te doutrino. Agora tu não vai como tu quer, nem como tu pensa, para tu saber que eu sou o Senhor. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Aquilo Deus tem impedirá. E a Bíblia diz, querido, que ele se levanta, pastor. E agora, seus companheiros, seus amigos, não entendendo o que acontece. Quem é que está te perseguindo? Que esse movimento é esse? Ele diz: não, o Jesus, aquele que foi morto e foi ressuscitado, disse que é para mim entrar em Damasco. Senhor, o que é que tu me fazer lá? Escuta só, pastor, que coisa linda, é uma revelação tremenda. Escuta isso. O que é, Senhor, que eu tenho que fazer lá em Damasco? Ele diz:
lá tem um pastor que já sabe o que te orientar. Lá tem um pastor que vai te explicar. Lá tem um pastor que eu já tenho levantado as 7 igrejas da Ásia. Eis aqui uma aberta na noite de hoje. Aleluia. Meu querido, eu quero dizer uma coisa. Deus não dá recado, Ele não bloqueia recado daquilo que Deus levantou alguém para falar no teu caminho, na tua vida. Eu estou esperando Deus falar comigo. Se Ele já levantou alguém para falar com você, então ouve a palavra e guarde a palavra, porque eu só disse para Saulo, lá em Damasco tem um homem que se chama-se Anania. Ele está te esperando e Ele vai te dizer tudo quanto tu deve fazer. E a Bíblia diz escrevendo que Saulo entrou na cidade, e quando entra na cidade, ele arruma seu endereço, e Deus envia ele para a casa pastor de um homem, e o homem até que recebe Saulo, a casa chamada a casa de Juda. Olha, por quê? Escuta isso, irmão, que coisa linda. Enquanto Jesus fala para Saulo ir para Damasco, e entrar nessa casa, aí ele diz: eu não saber o que vai acontecer comigo. Ele diz: tem um homem que chama Anania e vai dizer tudo para você. A Bíblia diz, pastor, que quando Anania está na oração, aí o Espírito do Senhor vem a falar com Anania, dizendo: Anania, ele fala: Senhor, levanta e vai numa rua chamada à direita. Escuta isso, irmão. Escuta isso, você não pode sair daqui, irmão, sem ouvir isso. Deus fala pelo Espírito de Deus: Anania, levanta, vai na rua chamada à direita, na casa de Juda. Por que, Senhor? Porque lá tem um homem que se chama Saulo, está orando e está jejuando. A vida é bom. E Anania diz: Senhor, mas esse homem é muito bravo. A fama dele tem corrido em toda Jerusalém, em toda a Samaria, tem corrido nos confins da terra, e aqui também entre nós, está anunciando a sua atacação que ele faz a vida dos cristãos. Ele está vindo para Damasco, está em Damasco, vai atacar a tua igreja, os teus filhos. Aí Jesus diz: vai na rua chamada à direita, na casa de Juda, porque aquele que te espera lá é homem, ele vai lá, é escolhido, que eu tenho separado para anunciar as minhas boas novas até os confins da terra. Amém, meu comundária? Senhor, o que mais? Aí tu vai dizer o quanto ele vai padecer pelo meu nome. E querido, escuta isso. A Bíblia diz que Ananias se levanta, pastor, e quando se levanta vai à rua. Você escuta isso, irmão? Você pensa que Deus não revela teu nome? Não revela onde você mora? Não revela onde você faz? O que você faz? Revela. Revelou para Ananias. Ananias vai na casa de Juda, na rua chamada à direita. Explicou tudo para Ananias, o Espírito do Senhor. Vai lá porque tem um homem lá. É muito valoroso para mim. E quando chega lá, a Bíblia diz que Ananias bate na porta. Mas com a voz ainda tremendo diz: Saulo de Tarso. Ele diz: entra que eu já estou te esperando. Amém, Rebino Ramai. Escuta isso, irmão, tanto que é lindo isso aqui. Às vezes, pastor, a igreja nos critica. Olha, mas por que esse homem, ele não era nada, estava na cadeia, estava nas drogas, agora já está falando de Jesus? O que acontece, querido? Quando o Espírito de Deus entra na vida do homem e da mulher, muda a história, muda a sorte dele. Ele levanta como pregador, mensageiro levita da casa do Senhor, porque Jesus pega as palmas loucas nesse mundo, pega do mundo e coloca no meio do príncipe. Aleluia! Amém? Olha, mas esse homem estava criticando, perseguindo a igreja. Agora já está tendo revelação de Deus. Ananias disse: Saulo, Deus abriu os olhos dele na hora. Estava com 3 dias de jejum. Escuta isso, irmão.
Eita, olha, pastor, não acabou o horário, vai dar, a menina concluir um pouquinho. Falta 3 minutos. Posso passar uns 5 minutos ou mais? Só para concordar, senão eu não vou entrar. Pode. Sim ou não? Sim. Pode, pastor? Já acabou, não tem como ir mais. Está vendo aí, irmão? Ah, não quero subir. Sim, agora. Escuta isso, irmão. Para vocês verem o tanto que o Espírito de Deus é educado. O homem está jejuando. Escuta isso, tanto poder que você deve ter do homem ou da mulher de jejum. Quando você faz propósito com Deus, você santifica a tua vida. Você alimpa a tua mente. Você agora já não tem domínio sobre aquilo que você busca propriamente. Agora o Espírito de Deus começa a limpar a tua mente, arrancando as neves, ou a fumaça, ou as trincas, ou rachadura que está na tua vida, que está no teu caminho, para você abrir os olhos para ver o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. E quando a mania bate, abre a porta. Eu já estou aqui esperando. Analisa só, diácono. O homem era perseguidor da igreja, agora com 3 dias de jejum já está tendo revelação. Entra que eu estou te esperando. E quando ele entra dentro da casa de Judas, a Bíblia diz que ele começa a conversar com Saulo. Ele diz: olha, eu vim aqui porque aquele Jesus, o Nazareno, que te apareceu no caminho, me mandou vir aqui. Irmão, isso aqui é coisa linda. Isso é coisa linda. Sabe por que eu estou aqui? Porque aquele que te apareceu no caminho e te deixou cego, ele falou comigo e disse: vai procurar ele. Amém, né? O homem cego não sem ver, cego dos meus olhos. E ele mandou que eu viesse a ti e colocasse as minhas mãos sobre os teus olhos para que torne a ver. Amém, Sheredácia. E a Bíblia diz que Ananias colocou as mãos sobre os olhos de Saulo, e ele começou a enxergar novamente e ver claramente, e na mesma hora, no mesmo dia, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus e já pediu: eu quero ser batizado com esse batismo a qual tu foi batizado também. Eu quero ser cheio dessa graça que é na tua vida. Aleluia. E ele disse: olha, tu vai ver, vai enxergar novamente. E a Bíblia diz, pastor, que ele abriu os olhos e viu-se a formosura, a autoridade, a unção que estava sobre Ananias. Ei, aí o raça, pronto como uma raça, pronto que raça. Por que foge? Porque se esconde. Ei, Renéria, ainda que despreza, ainda que rejeita, eu te sondo. Ah, Renéria, ele diz assim para ti: ainda que puxarei pelos olhos para que saiba que eu estou falando. Relei de plumerariquia, tomarei com defância na minha presença pelos olhos, aí tu saberá que eu sou o Senhor que estou falando com a tua igreja. Ai, derreda sobre que donaia. Eu que tu escolhido, é separado, eu estou separado desde o tempo da tua mãe, e porque foge das minhas ordens, dos meus desígnios, do meu juízo, do meu estatuto, eu sou o Senhor da tua alma. E que tu comanda a rabácia, daqui uma rabácia. Aí, rapaz, chove. E a Bíblia diz, querido, que o homem vê novamente. E quando ele vê agora, aquele que perseguia agora começa a ser perseguido. Aquele que afrontava os cristãos agora começa a ser frustrado. Queridos, a mensagem é linda para ser ministrada dentro de 1 hora e 20 minutos. Todo abraço. Coisa linda, irmão. Só dá um puladinho aqui para vocês saberem. Esse homem passou. Chegou o momento dele ser tão cheio da graça,
que ele diz: olha, eu sou menor entre todos. Eu sou menor, que não sou digno de ser chamado de apóstolo. E trouxe, carregou-se uma discórdia, uma confusão na vida de Saulo com os apóstolos da época. Por quê? Porque Paulo, agora que era Saulo, mas por que mudou o nome? Porque quando Ananias disse para ele, em teu nome, Jesus Cristo dizendo: não chamará mais Saulo, mas agora teu nome se chamará Paulo. Querido, Deus muda o nome da igreja. Deus muda o nome de você. Você pode ser alguém que criticar, diz: não, é um bebo, é um pregador hoje, é um maconheiro, é um levita hoje, é um adúltero, é um mensageiro hoje. Pastor, mas pode Deus mudar a vida de alguém assim? Pode. Porque é dele o poder e a honra e a glória. Porque ele carregou-se uma discórdia contra a Paulo, contra as suas mensagens, as suas pregações. Coisa melhor, bonita que eu encontro numa Bíblia, é que a Bíblia diz que entrou-se uma discórdia uma vez com eles, que Paulo disse assim: olha, nós vamos se reunir daqui a 30 dias em Jerusalém. Nós iremos se reunir, se encontrar lá em Jerusalém daqui a 30 dias. Quando eu falo para vocês, irmão, que Jesus trabalha com data, com dia, com tempo, então marca, ora. Porque ele diz que tudo que é ligado aqui na terra é ligado no céu. E tudo que desligado aqui na terra é desligado também no céu. Então, querido, se tiver alguma coisa ligada na tua vida, ligue mais. Se tiver desligado, liga hoje. E chegou um momento, pastor, que Tiago era o que mais se batia. Tiago batia com força sobre a vida de Paulo. Coisa linda é que quando eu encontro, quer ver a igreja, irmão? Escuta só, isso é uma revelação. Isso é uma revelação para a igreja. Quando a igreja tem algum sentimento negativo, isso é para a igreja, é uma revelação, escuta isso. Quando alguém tem um sentimento negativo na igreja, a Bíblia diz: vai para a reunião, se ajude e volta de uma mesa, conversa. E a Bíblia diz que Tiago, irmão, e Paulo começou uma reunião 7 da noite. Escuta isso, irmão. Começou-se a reunião entre Tiago e Paulo. E quando eles se despertaram, pastor, era o raiar da manhã do outro dia seguinte. E ele, a Bíblia diz que eles sorriram, apóstolo, um para o outro. Eles tinham uma grande divisão, ou separação, ou contenda entre eles. Eles se batiam um com o outro. Mas quando eles se sentaram para conversar e contar os testemunhos daquilo que Deus fez na nossa vida, em amanhecer o dia, ao raiar do dia, eles olharam para um para o outro e disseram: olha, 5 horas da manhã. E sorriram um para o outro, e glorificaram, e continuaram fazendo a obra daquele que os chamou para fazer. Então, igreja, levanta, se põe de pé e não pratica e serve daquilo que Deus tem mandado para você fazer. Abraço, irmão, não vai passar muito aqui não. Falei 3 minutos, eu passei 5. Se falar de pé para você não se conhecer, outro dia eu continuo.